queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco na noite de hoje. Estamos trazendo ao nosso convívio intelectual a memória da obra iniciada por Allan Kardec a título de codificação, relembrando aqui, com esse material, a importante fase de descoberta dos ensinos dos Espíritos revelados através de diferentes médiuns sob a supervisão do Espírito de verdade. E Allan Kardec foi esse instrumento que serviu aos propósitos maiores da revelação espírita, mas também tiveram outros personagens, talvez apagados na história, devido à importância da atuação do próprio Allan Kardec, dos espíritos que se comunicaram, de outros estudiosos e autores contemporâneos de Allan Kardec, mas nós tivemos uma participação muito importante de 5 jovens médiuns que serviram aos espíritos nesta condição de fornecer a sua mediunidade para que Allan Kardec pudesse pesquisar, ouvir, ler as respostas dos espíritos, e fazendo isto ele pôde trazer os livros da codificação. Sem os médiuns, a revelação espírita não teria chegado. Nós vamos aqui contextualizar a revelação espírita e vamos dar um foco exatamente nos jovens que contribuíram com essa revelação. Jovens médiuns com 14 a 20 anos de idade e que foram médiuns extraordinários pela simplicidade, pela humildade com que se conduziram, trazendo os ensinos dos espíritos mais elevados ao conhecimento da humanidade. Eu quero agradecer inicialmente ao material de estudo disponibilizado na internet pela Comunhão Espírita Cristã e aos diversos voluntários e estudiosos que hoje colocam suas pesquisas na internet de fácil acesso para que a gente possa usufruir desse compartilhamento, trazendo uma reflexão bem mais pontual, bem mais precisa, evitando perda de tempo, mas, sobretudo, cada um dá ao conteúdo a sua interpretação, o seu jeito, a sua própria característica. Nós vamos aqui relembrar a codificação espírita, Allan Kardec, o professor e o codificador, o método adotado, os fenômenos das mesas girantes e o papel das jovens médiuns na codificação espírita. Queremos então voltar ao passado, distante daqui, bastante, tanto em tempo quanto geograficamente, porque o Espiritismo surgiu em um momento de grandes mudanças no mundo, principalmente no entendimento das relações entre os planos material e espiritual. A França de 1850 e poucos anos era considerada o centro da cultura ocidental. Por isso, Jesus escolheu este país, recém-libertado da escravidão medieval, como catapulta impulsionadora de uma nova era para a humanidade. Escolhido o terreno fértil, era a vez do missionário. Nascia, então, na cidade de Lyon, também na França, o homem
que organizou a terceira revelação. Hipólite Léon Denisard Rivail. Seu nome de batismo, e depois ele tomaria o pseudônimo de Allan Kardec, ao entrar em contato com o Espiritismo e resolver publicar o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, o senhor Hipólite Léon Denisard Rivail, objetivando não misturar a sua obra intelectual até então com aquela nova revelação, achou por bem utilizar um nome que teve em outra encarnação, e a partir daí surgia um novo personagem na história humana e na história do surgimento do Espiritismo. O senhor Hipólite Léon Denisard Rivail nasceu na rua Sala, número 76, Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Ele foi descendente de uma tradicional família católica, de magistrados e de professores. Seus pais eram Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louis Duhamel. Como formação escolar, o jovem Rivail começou seus estudos em sua cidade natal, mas foi no castelo do famoso professor Juan Pestalozzi, em 1814, na cidade de Yverdon, Suíça, que sua formação secundária teve início, completando-se em 1822, quando ele voltou à França. Então vocês vejam aí uma foto de Rivail aos 25 anos, por volta dos 25 anos. Ele retornou à França, bacharelado em letras e ciências, falava corretamente, além do francês, o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Na rua de Sèvres, 35, em Paris, fundou uma instituição de ensino onde ministrava química, física, astronomia e anatomia comparada. Não cobrava daqueles que não podiam pagar, revelando desde cedo seu caráter humanitário. Então vejam o espírito daquele jovem que se mostrava já solidário com as causas sociais humanas, ensinava gratuitamente àqueles que não podiam lhe remunerar. O senhor Rivail casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, reafirmando um amor de vidas passadas, portanto, um reencontro espiritual, cujo compromisso mútuo de auxílio os religaram de maneira tão apropriada. Não encontramos uma foto de Amélie Baudet mais jovem, apenas essa que aí aparece, ela já com mais de 50 anos, certamente. Antes mesmo de publicar as obras da codificação espírita, o escritor pedagogo Hipólite Léon escreveu seu primeiro livro de pedagogia em 1824, portanto, aos 20 anos de idade. Tinha como título Curso Teórico e Prático de Aritmética. Rivail teve um papel importante na implantação de novos conceitos educacionais, que revolucionaram o ensino francês naquela época. Mas o senhor Rivail teve seus primeiros contatos, suas primeiras informações dos fenômenos das chamadas mesas girantes, através de um velho conhecido, o senhor Fortier. E isto aconteceu no final do ano de 1854. E já em 1855, Rivail encontra o velho amigo, o senhor Carlotte, que também lhe fala dos mesmos fenômenos. As mesas girantes, com esta imagem que vocês veem acima à esquerda, já em 1853, a Europa inteira se divertia com esses fenômenos. E eu digo se divertia porque as pessoas se reuniam semanalmente na casa dos amigos ou em algum salão, sentavam-se em torno da mesa, como estão nessa figura, para
conversar com as mesas que giravam, dançavam, batiam e, por meio das pancadas, estabeleceram um código de comunicação. Então, perguntava-se à mesa alguma coisa e se combinava com ela. Se for sim, dê um toque. Se for não, dê 2 toques. E as primeiras comunicações com essas forças foram exatamente seguindo este código, que foi o mesmo código utilizado pela família Fox, mais precisamente pelas irmãs Fox, no condado de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, quando aquelas meninas de 12 a 14 anos, dormindo em seus quartos, foram assombradas, como se fala, por um espírito que batia nas portas, na mesa, nos lugares mais estranhos e principalmente à noite, quando elas estavam dormindo. E elas acordavam assustadas, acordavam os pais, mas logo que o fenômeno começou a se repetir diariamente, todas as noites, a mais nova, tomada de uma curiosidade, combinou com o espírito o mesmo sistema de perguntas e respostas, e depois estabeleceram que cada batida poderia representar uma letra do alfabeto. Então, para a letra A, uma batida, para a letra B, 2 batidas, e assim por diante. Era um sistema arcaico, cansativo, mas que toda aquela empolgação da descoberta do fenômeno provocava, as pessoas tinham a noite toda para se divertirem, e terminava que as respostas eram demoradas, mas saíam satisfatórias, inclusive com um discernimento muito grande. E foi exatamente isso que impressionou o senhor Rivail. Ao participar daquelas reuniões das mesas girantes, ele percebeu nas respostas um fenômeno inteligente que não dava para ficar apenas no divertimento, na brincadeira. Ele percebeu que ali estava algo que merecia uma abordagem séria, uma pesquisa responsável. Em toda parte havia referência às mesas fantásticas. Desde os franceses, os ingleses, os alemães, aonde se fosse, se falava sobre as mesas girantes. Vejam que o reverendíssimo padre Ventura de Raulica, então, o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica, ele dizia, em 1853, que a Europa inteira voltava suas atenções para o fenômeno das chamadas mesas girantes. Diz o reverendíssimo padre que aquele fenômeno era considerado o maior acontecimento do século. Então, ninguém melhor do que um reverendíssimo padre para dizer que o fenômeno das mesas girantes era o maior acontecimento do século e, portanto, trazendo a revelação dos espíritos, porque já que eles apareciam aos olhos das pessoas, eram tratados como assombração. Se resolvesse falar através da psicofonia, através de algum médium, os parentes daquele coitado iam chamar ele de louco e ia internar. Então, os espíritos não sabiam mais o que fazer para se comunicar com a humanidade. Quantas pessoas não foram tratadas pela família como loucas porque os parentes falavam através delas? Ou porque um dos parentes acordava assustado à noite: eu estou vendo papai, eu estou vendo mamãe, eu estou vendo fulano, ele está me contando que continua vivo. Aí as pessoas pegavam aquele coitado e internavam na casa dos loucos, e lá ficava ele tomando remédio e choque até desencarnar, até morrer. Então os espíritos não sabiam mais o que fazer, e em 1853 apelaram para as mesas girantes. Vejam como é incrível. Do que é que se poderia chamar as mesas? Chamaram de mesas dançantes e girantes. Mas se os espíritos se comunicavam através das pessoas, eram bruxos, eram loucos e etc. E, portanto, atraíram os espíritos com aqueles fenômenos a atenção de pesquisadores, leigos e pessoas que queriam brincar também. Infelizmente,
É claro que essas pessoas que queriam brincar e se divertir não percebiam o lado sério da proposta dos espíritos. Segundo artigos na imprensa da época, os fenômenos se realizavam tanto nos mais eminentes palácios quanto nos mais humildes casebres. Interessante, né? A mediunidade não escolhe classe social nem patrimônio intelectual. A mediunidade é um atributo do espírito humano e se revela em todos e em qualquer circunstância. As reuniões, o senhor Rivail presenciou os fenômenos das mesas girantes pela primeira vez na casa da senhora Pleuil-Maison, no final de 1855. E depois de algum tempo ele passaria a assistir às reuniões com a família Baudin. Foi nesta última que teve início os estudos para a edição do Livro dos Espíritos. Essas reuniões não tinham o caráter sério antes da presença de Rivail. As pessoas iam também na casa da família Baudin com o intuito também de se divertirem. Mas a partir do olhar perspicaz, extremamente observador e de um homem que veio para cumprir essa missão, aqueles fenômenos tomaram uma nova importância que ele, com as suas perguntas e com o seu espírito extremamente amadurecido, pôde desenvolver. Então, ele começou os estudos dos fenômenos espirituais, lendo centenas de anotações que foram feitas nas reuniões na casa da senhora Pleuil-Maison. Em seguida, fez observações profundas sobre a origem inteligente de tais fatos. Analisou profundamente cada resposta dada às questões trazidas nas reuniões. Esses cadernos, quando Kardec chegou, quando o senhor Rivail chegou a essas reuniões, algumas perguntas e respostas, as pessoas mais curiosas, mais metódicas, foram anotando e guardando com elas. E quando o senhor Rivail iniciou a pesquisa, elas lhe entregaram e foi objeto de análise dele. A partir daí, o professor Rivail utilizou para a composição do Livro dos Espíritos, especialmente as médiuns Caroline Baudin, 16 anos, vejam aí agora, nós vamos dar uma ênfase a essas médiuns extraordinárias que serviram ao propósito da revelação espírita. Caroline Baudin, 16 anos, Julie Baudin, 14 anos, e Ruth Jaffé, que auxiliou especialmente na revisão da obra. Graças às colaborações desses médiuns, Allan Kardec, chegando à realidade dos fatos, proclamou. Vejam como foi emocionante esse momento, eu fico me colocando naquele tempo, um homem já em 1854, o senhor Rivail já tinha 50 anos, ele já era um estudioso, um autor de livros pedagógicos, e era também um pesquisador do fenômeno do magnetismo, e ele, depois de ver aqueles fenômenos e participar daquelas reuniões, ele disse: eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente, a minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade, e a verdade, em plena luz, pareceu chamar-me pelo nome, como fez a Paulo, e por isso em meu espírito eu lhe respondi presente. Então, ele sentiu aquele chamamento, ele sentiu que ele não fora levado ali pelo acaso, nem pela curiosidade, e respondia ao chamamento dizendo presente. Nesta data memorável, Kardec apanhou um caderno com o título de Memórias e principiou a escrever hoje, finalmente 18 de abril de 1857. Posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que espalhará. Aquelas mulheres médiuns, as duas filhas do senhor Baudin, as senhoritas Caroline Baudin, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14,
serviam de médiuns com uma habilidade extraordinária. Elas intermediavam a escrita dos espíritos numa ardósia, que é uma espécie de pedra lisa, com o auxílio de um lápis tipo giz preso numa cesta. Esta cesta é uma cesta qualquer, dessas redondinhas. Elas prendiam esse lápis no fundo da cesta e amarravam bem, e a ponta dele ficava embaixo da cesta. Elas no início não entravam em contato com o lápis. Elas tocavam na cesta, na parte de cima, e a cesta se movimentava de acordo com o que o espírito queria escrever. Dessa forma, uma psicografia rudimentar, Allan Kardec colheu as primeiras respostas mais rápidas, mais longas dos espíritos. As meninas colocavam as mãos nas bordas da cesta para que os espíritos pudessem escrever suas mensagens ou fazer suas revelações. Como as meninas não tinham contato direto com o lápis, era impossível qualquer intromissão das suas ideias nas palavras escritas pelos espíritos. Bem como a mesa, que girava e dançava, as pessoas com a ponta dos dedos em cima dela não podiam dizer vá para a esquerda ou para a direita, porque os dedos não agarravam a mesa. Eles tocavam apenas para que a energia circulasse ali, embora eles imaginassem assim, já que os espíritos podem tomar dessa energia ectoplásmica do médium e movimentar qualquer objeto um pouco à distância às vezes. Assim, Allan Kardec iniciou suas pesquisas que o convenceram de forma inabalável que a alma do homem, de fato, sobrevive à morte do corpo material, conservando todas as suas faculdades intelectuais e morais e podendo, inclusive, se comunicar com os homens através dos médiuns. Outra conclusão, aquele homem de bom senso não poderia ter. Ao ver os fenômenos das mesas girantes e dançantes, a mesa respondendo, porque ele iria duvidar de um cesto com um lápis de ponta. Vendo que aquele fenômeno, o cesto e o lápis, eram apenas um apêndice, já que o espírito controlava a cesta e o lápis, se perguntou depois, por que não trazer o lápis para a mão do médium e o espírito controlar o próprio braço? E daí, com essa sugestão, surgiu a psicografia moderna, da qual o nosso querido e saudoso médium Francisco Cândido Xavier foi o maior de todos os tempos. Chico Xavier, não tendo qualquer curso superior, pouco mais ali do que o antigo primário, escreveu através de sua mediunidade, os espíritos utilizando de sua mediunidade, escreveram mais de 400 livros, tratando de todos os temas da ciência, da filosofia, da religião e da arte. A principal obra que fluiu de suas mãos logo no início foi exatamente o livro O Parnaso de Além Túmulo, onde Chico Xavier recebeu por sua psicografia os poemas, poesias dos mais diferentes e notáveis poetas brasileiros de todos os tempos. Inclusive, o nosso poeta paraibano, Augusto dos Anjos, autor do livro Eu, seu único livro, sua única obra, voltaria depois da morte do... através da psicografia de Chico Xavier, para declamar novamente com toda aquela característica que lhe era peculiar. E diga-se ainda mais de uma característica. Cada poeta trazia na psicografia de Chico Xavier a sua própria característica. Quem conhece a obra de cada poeta que escreveu no livro Parnaso de Além Túmulo, quem conhece a sua obra antes da morte e leia no livro de Chico Xavier, vai ver o mesmo poeta, sendo que agora livre do corpo e em espírito, ele vai trazendo novas ideias, mas mantendo a peculiaridade da sua característica, da sua personalidade. Em muitos casos, até mesmo a assinatura coincidia com a que ele teve em vida.
Nós vimos as duas primeiros médiuns e agora a terceira, que é a senhorita Ruth Celine Jafé, com 20 anos de idade. Além da presença nas reuniões espíritas realizadas na casa do senhor Baudin, o professor Rivail passou a frequentar ainda as sessões que eram realizadas na residência do senhor Rostand. Lá conheceu a extraordinária médium senhorita Jafé. Esta excelente médium permitiu ampliar o contato e a comunicação com muitos outros espíritos. E aqui, vejam que coisa interessante. Cada médium, ele estabelece uma espécie de sintonia com os espíritos. Às vezes um espírito consegue se comunicar por um e não consegue se comunicar por outro, por conta da sintonia da afinidade fluídica, dizia Chico Xavier. Foi através da mediunidade da senhorita Jafé que o professor Rivail, primeiro, obteve dos espíritos a resposta para inúmeras questões embaraçosas e complexas que pretendia incluir no livro em elaboração. Recebeu também a orientação dos espíritos superiores que fizesse uma revisão completa no seu trabalho. Allan Kardec, neste momento, ele vinha desenvolvendo uma linha de raciocínio no livro. Ele vinha fazendo uma construção de ideias. E aí o Espírito, nesse dia, diz para ele que faça uma revisão completa do trabalho. E ele ficou pensando naquilo. Quando voltou para casa, foi reler tudo que ele vinha construindo. E percebeu um erro que comprometia o conjunto das ideias. Então, vejam que a gente mesmo, às vezes, vai escrever uma carta para um parente, uma mensagem, alguma coisa, e a gente está aqui escrevendo, de repente, a gente muda e segue por uma linha completamente distante do que a gente queria dizer. E aconteceu com ele, os espíritos alertaram no interesse da obra, porque não era importante que ocorresse aquele erro na obra. E foi também através da senhorita Jafé que Allan Kardec ficou sabendo de modo convincente que tinha uma importante missão a cumprir no campo religioso e espiritual. Foi ela que disse a ele da missão. A senhorita Aline Carlotti, com 20 anos de idade apenas, a senhorita Aline, médium de psicografia e também de psicofonia, foi quem serviu de intermediária para o espírito de verdade. Veja só, essa médium, uma jovem de 20 anos, era ela que recebia as comunicações do espírito de verdade. E ele diz, o espírito de verdade diz ao senhor Rivail: confirmo o que te foi dito a respeito da tua missão, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nunca, pois, fales da tua missão, seria a maneira de a fazeres malograr-se. Então, uma médium comunicou, que foi a senhorita Jafé, e a outra médium, Aline Carlotti, confirmou com o espírito de verdade. E é esse outro dos critérios do método de Kardec, que era sempre que um espírito dizia alguma coisa através de um médium, ele fazia aquela mesma pergunta a outros médiuns, para ver se as respostas tinham coerência, ou se outro espírito acrescentava algo que não fosse semelhante, para ele poder analisar o que estava mais coerente. Portanto, outra mulher, a senhorita Aline, participou de modo grandioso na codificação do Espiritismo, ao intermediar muitas comunicações e revelações dos Espíritos. Fantástico, 3 mulheres, 3 jovens, uma delas com 14 anos de idade. Aí nós vamos encontrar a médium principal dos trabalhos das sessões mediúnicas na casa de Rivail. Ela tinha apenas 14 anos de idade e foi convidada por Allan Kardec para ser a médium principal. A senhorita Hermance Dufour, então com 14 anos de idade, juntamente com a sua mãe, atuavam como médiuns nas sessões espíritas
que eram realizadas em seu próprio lar, sob a direção do Senhor Dufour. Portanto, era o pai, a mãe e a filha trabalhando na codificação. A mediunidade de Hermance Dufour impressionou profundamente Allan Kardec, porque ela, com apenas 14 anos de idade, já tinha psicografado um trabalho literário de fôlego. Tratava-se de uma obra inédita e completa, contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos, sobre a vida da heroína Joana d'Arc. Olha só. Quando ela foi convidada para ser a médium principal, já tinha psicografado um livro sobre a vida de Joana d'Arc. Quem era o guia espiritual de Hermance Dufour? Vocês sabem? Vocês sabem? Não, era São Luís. Allan Kardec disse assim: a senhorita Hermance Dufour era o médium principal, conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões, pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali tratavam. Então não era a idade da médium que definia a sua qualidade mediúnica. Era, sim, a própria responsabilidade e seriedade das coisas como eram feitas, que traziam o interesse de homens estudiosos, de mulheres que queriam aprender também, de homens que queriam aprender, e dos espíritos sérios que vinham revelar as verdades do espírito. Através da senhorita Jafé, na casa do senhor Rostand, Rivail recebe uma mensagem afirmando que ele possuía uma missão. Deixará, dizia o espírito, de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus principais alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Quando a senhorita Jafé recebeu essa mensagem e transmitiu para Allan Kardec, Rivail, ele ficou surpreso. E depois, quando o Espírito de Verdade confirmou, através da outra médium, Aline Carlotti, o Espírito de Verdade disse o que para ele? Silencia, seja discreto. Não fales de sua missão, porque se falares, será uma das causas que poderá causar o insucesso da tua missão. E por que isso? Porque a missão de Allan Kardec era trazer codificada a revelação espírita em livros. Ele só podia falar de uma missão quando ela estivesse colocada para a humanidade. E mais do que isso, quando ele falasse nisso, iria atrair a atenção de curiosos, inimigos ocultos, que iriam tentar atrapalhar como tentaram a revelação espírita. No entanto, não conseguiram, porque era uma obra de Deus. E aí, não convencido de ser possuidor de recursos que o habilitassem a tamanha tarefa, Rivail indagou ao Espírito de Verdade, no que este lhe asseverou que ele poderia triunfar ou fracassar, e neste caso, outro o substituiria. Vejam que Allan Kardec não era o único espírito ou o único homem preparado para esta missão. Se ele fracassasse, outro o substituiria, porque a obra é de Deus. E Kardec depois disse assim, em um de seus livros, no momento de reflexão. Ele dizia: a primeira revelação teve em um homem a sua personificação, que foi Moisés. A segunda revelação teve também em outro homem a sua personificação, que foi Jesus. Mas a terceira revelação não tem em nenhum homem em particular a sua personificação, porque ela foi obra de diversos espíritos, por diferentes médiuns, em diferentes locais da Terra. Ele
reconhecia naquele momento que a obra não era dele. E que se um feito ele poderia assumir, era o de ter organizado didaticamente a revelação dos Espíritos e tê-las interpretado adequadamente. Então, mesmo ele tendo tudo isso a enfrentar, dependia do livre-arbítrio dele ter sucesso ou fracasso. Mas, diz o Espírito, assistência não lhe faltaria, né? Porque se uma missão dessa ficasse a cargo de um único ser humano, sem o apoio e sem a assistência dos Espíritos, qualquer homem fracassaria. Mas ele tinha que fazer a parte dele. E aí conclui o Espírito de verdade: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Vejam só, a missão do Espiritismo é essa daí: abalar e transformar o mundo inteiro. Aí as pessoas ficam assim pensando, mas como o Espiritismo vai fazer isso? Me lembram alguns comentários do Judas, porque Judas olhou para Jesus e disse: este é o Salvador, o meu rei. E se ele é o rei, quem poderá ir contra ele, contra seus exércitos? E foi lá nos Romanos, os provocou e entregou Jesus, dizendo: ei-lo. E os romanos lhe atiraram um saco de moedas, que para Judas não interessava. O que Judas queria é que Jesus saísse daquela passividade que ele considerava que Jesus estava demorando muito a salvar o povo, e achou que quando o exército romano chegasse e prendesse Jesus, ele ia, não é, colocar o poder dele em ação e ia vencer. Mas ele estava enganado, não era aquele poder. E Jesus, já com Pilatos, teria dito, revelando: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus anjos tomariam a minha defesa e não permitiriam que nada me acontecesse. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, também o Espiritismo virá abalar e transformar o mundo inteiro, não com exércitos, não com a força da espada, não com o domínio econômico, comprando templos ou televisões, rádios e jornais. O Espírito, ainda relembrando Jesus, é como o vento, que você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. No entanto, ele está em toda parte. O conhecimento e as ideias surgem desde os palácios aos casebres. O fenômeno das mesas girantes eclodiu em todos os cantos. Você vê médiuns surgindo em todos os lugares e pergunta: mas ele é rico, é pobre, é mulher, é homem? De qual classe social esse médium é? A mediunidade está na boca do pastor, está nos olhos do padre, está no templo budista, na casa espírita, em toda parte, porque ela é uma concessão de Deus, uma faculdade dos homens e das mulheres em todos os recantos do planeta. O japonês tem mediunidade, o alemão tem mediunidade, o francês tem mediunidade. É assim que a revelação espírita chegará em todos os recantos. Então, para Kardec, a pesquisa espírita não poderia prescindir de um método. Eis porque ele afirma: apliquei a nova ciência, como sempre fizera, o método da experimentação. Jamais utilizei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Para tanto, usou os elementos da sua formação, ao mesmo tempo racionalista e positivista. De um lado, somente aceitava aquilo que não lhe violentasse a razão, aquilo que fizesse sentido na visão do mundo. De outro lado, instituiu o controle universal do ensino dos espíritos, isto é, uma adaptação
da repetibilidade exigida pelo método experimental. O que é o controle universal do ensino dos espíritos? É que quando os espíritos superiores revelam um conhecimento, eles fazem isso de forma horizontal, em todos os lugares. Então, quando um espírito dizia alguma coisa nova para Allan Kardec, através de um médium, de um grupo, ele registrava aquilo, analisava, levava no outro grupo, no outro médium, em outro, escrevia através da revista espírita e mandava a revista para todas as partes do mundo, e de lá vinham as respostas, criticando o artigo, dizendo que aquilo não era coerente, e ele fazia suas anotações e levava para a obra da codificação apenas aquilo que fosse experimentalmente analisado e deduzido. Isto o fez escrever uma das frases mais belas da filosofia espírita. Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é nisso que consiste o método da doutrina espírita trazido por Allan Kardec. Ele ainda previu que uma divulgação maciça do espiritismo em todos os recantos e por todos os meios ao alcance poderia também acelerar o processo e levar a todos os países a mensagem espírita. Kardec teve a intenção de publicar um jornal espírita e foi aconselhado pelos espíritos superiores a fazer o trabalho com cuidado e seriedade, pois o jornal seria um poderoso auxiliar na divulgação e na pesquisa espírita. Kardec, então, decide-se em redigir o primeiro número, trocando a ideia de um jornal pela de uma revista. E assim faz aparecer, a 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que mensalmente ele iria editar por mais de 12 anos. O primeiro número saiu com os comprometimentos de suas economias, mas os pedidos de assinatura vieram de todas as partes da Europa, tornando a revista um sucesso. Então vejam que essa obra consumiu os últimos anos da vida de Allan Kardec. Suas economias que ele juntara até aquele momento, ele foi utilizando em favor da divulgação espírita, da obra espírita. E ele concluiu o seu trabalho. As obras que formam a codificação kardeciana estão representadas em 5 livros. Neles encontramos os ensinos dos espíritos superiores, encarregados de trazer ao homem a revelação dos mistérios do plano espiritual em toda a sua plenitude. Eu pergunto aqui, quem já leu a codificação toda? Muitos, muito pouco. A gente precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Com certeza. Precisamos ler o Livro dos Espíritos? Com certeza. Mas nós também precisamos ler os demais livros da codificação, porque é neles, por temática, que estão desdobrados os conhecimentos dos espíritos superiores. Tanto é importante um quanto o outro. Nós, inclusive, aqui na casa, aproveitar e divulgar, até os companheiros que estão na internet também assistindo, nós temos uma campanha aqui que é a codificação na mão. É um pacote de 5 da obra da codificação completa, os 5 livros, num preço promocional. É quase preço de custo, para que cada espírita que frequenta a nossa casa tenha pelo menos a codificação em casa e sobre a sua mesa de cabeceira. Ou então no centro da sala, para toda vez que você sentar com alguém, aquele livro está inspirando a sua conversa. Lá em casa tem o livro no centro da sala. Porque é importante a gente lembrar em casa de ler, de ter. Aquilo vai, por osmose, contagiando o ambiente, como uma inspiração, como uma lembrança. Foi através da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, o primeiro centro espírita do mundo. Foi a SPI,
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Funcionavam nesse local onde Kardec, às sextas-feiras, à noite, dirigia sessões mediúnicas, tendo como médiuns Victorien Sardou, Alexandre Delane e sua esposa Flammarion Lemarie, e entre outros, a adolescente Hermance Dufault, psicógrafa de Joana d'Arc, e ali Kardec viveu aí mais de 10 anos trabalhando, onde também desencarnou. Quero aqui também registrar o Auto de Fé de Barcelona. Depois de lançado o Livro dos Espíritos, em 9 de setembro de 1861, Allan Kardec encaminhou 300 livros da codificação para a cidade de Barcelona, na Espanha. Quando os livros ali chegaram na alfândega, o bispo de Barcelona mandou reter os livros e, os analisando, submeteu ao crivo da igreja e os condenou a serem queimados em praça pública, porque não recebiam a aprovação da igreja. Entravam ali no Index Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos da Igreja Católica. E esse auto de fé foi executado em praça pública, e os livros foram amontoados ali um sobre o outro, na presença do público, e o bispo deu a ordem: queimem. Ao serem lançadas as primeiras chamas e os livros começarem a ser consumidos pelas labaredas, o bispo se afastando, algumas pessoas do público corriam para tentar salvar um livro ou uma parte do livro, para saberem o que era que a igreja não queria que eles tomassem conhecimento. E aquele auto de fé serviu como um marco da divulgação da obra de Kardec, porque atraiu a atenção da imprensa e das pessoas que, curiosas, pediram mais livros para ler. E com isso aumentou o consumo das obras espíritas publicadas por Allan Kardec. Em 1869, chega ao fim a sua missão. Allan Kardec, pela sua nobreza do seu espírito, foi escolhido para essa elevada missão, e ele deixava ali a sua obra concluída. Desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima do rompimento de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do Espírito de Verdade. E nós concluímos aqui com as principais frases de Allan Kardec, além daquela citada, que nós vamos repetir. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E sobre o Espiritismo, como religião também, mas como filosofia e ciência, diz ele: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Próprio das doutrinas progressistas e científicas incorporarem a verdade ao seu conjunto doutrinário. Pelo Espiritismo, diz ele, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. E, finalmente, ele nos traz um recado profundo e sábio. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Vejam que ele não diz assim: espírita é aquele puro, que não comete erros, que não fala, não pensa nem comete erros. Ele disse assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí, se você pegar alguém lá no estágio primitivo, primário da evolução, e ele está se esforçando para ser melhor, ele é um espírita. Se você pega alguém que está perto de ser anjo, e ele está se esforçando para ser um anjo, ele é espírita. Não pelos atributos finais que possua,
mas pelo processo de transformação que ele inicia e leva a termo. Então, todos nós aqui somos espíritas, exatamente lutando para domar as nossas más inclinações. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nossos lares em paz, felizes, com as mensagens do Espiritismo. Deus abençoe a todos. Agradecemos a Marcelo sua excelente participação nesta. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua